Exploraremos a carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1. Saudações e agradecimentos. Contexto. O apóstolo Paulo escreve esta carta por volta do ano 55 d.C., enquanto estava em Éfeso. Mensagem. Paulo agradece a Deus pela igreja de Corinto, mas também aborda os problemas e divisões que surgiram entre os coríntios. A aplicação. A importância da unidade na igreja e a necessidade de evitar divisões e disputas desnecessárias. O capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é o início de uma correspondência na qual o apóstolo aborda diversos problemas e divisões que surgiram na igreja de Corinto. Ao analisarmos a exegese deste capítulo, é importante considerar o contexto histórico e cultural da igreja e entender a mensagem central que Paulo está transmitindo aos coríntios. No versículo 1, Paulo se identifica como chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Isso estabelece sua autoridade apostólica e o propósito de sua carta. Ele escreve à Igreja de Deus que está em Corinto, deixando claro que seu público-alvo são os crentes daquela comunidade específica. No versículo 2, Paulo saúda os coríntios, chamando-os de santificados em Cristo Jesus e mencionando que eles são chamados para serem santos. Essa saudação inicial ressalta a identidade e a posição dos crentes como pertencentes a Cristo e chamados para uma vida de santidade. No versículo 4, Paulo expressa ações de graças a Deus por causa dos coríntios, mencionando a graça de Deus que lhes foi dada em Jesus Cristo. Isso demonstra a gratidão de Paulo pela obra de Deus na vida da igreja de Corinto e estabelece um tom positivo em sua abordagem, apesar dos problemas que ele irá tratar mais adiante. A partir do versículo 10, Paulo passa a abordar as divisões e contendas que havia entre os coríntios. Ele faz um apelo à unidade, exortando-os a serem do mesmo pensamento e a não haver divisões entre eles. Paulo menciona os relatos que ouviu sobre as contendas, identificando-se com aqueles que se chamavam de seguidores de Paulo, de Apolo, de Pedro e até mesmo de Cristo. Ele enfatiza que Cristo não está dividido e que eles devem estar unidos em sua identidade e propósito em Cristo. No versículo 17, Paulo introduz um contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Ele afirma que a pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os salvos é o poder de Deus. Aqui, Paulo desafia a sabedoria e os valores do mundo, destacando que a mensagem da cruz é central e essencial para a fé cristã. Ao interpretar hermeneuticamente o capítulo 1 de 1 Coríntios, devemos considerar a mensagem atemporal e aplicável para os cristãos de hoje. Algumas das principais lições extraídas deste capítulo são: unidade na igreja. A exortação de Paulo à unidade nos chama a buscar a harmonia e a superar divisões dentro da igreja. Devemos lembrar que somos todos membros do corpo de Cristo, independentemente de preferências pessoais ou lideranças que seguimos. Prioridade da mensagem da cruz. A mensagem da cruz é central para a nossa fé. Devemos valorizá-la e proclamá-la com poder, mesmo que seja considerada uma loucura para o mundo. A cruz é o lugar onde encontramos a salvação e a transformação. Dependência da sabedoria divina. Devemos reconhecer a limitação da sabedoria humana e buscar a sabedoria de Deus em todas as áreas de nossa vida. Em vez de confiar em nossas próprias habilidades e conhecimentos, devemos buscar a orientação e a sabedoria divina, confiando em Deus para nos guiar. Ação de graças. Assim como Paulo expressou gratidão por meio de suas ações de graças, devemos cultivar uma atitude de gratidão em nossas vidas. Devemos reconhecer as bênçãos de Deus em nossa caminhada espiritual e expressar gratidão por sua graça e obra em nós. Em suma, a exegese hermenêutica do capítulo 1 de 1 Coríntios nos leva a refletir sobre a importância da unidade, da centralidade da cruz, da dependência da sabedoria divina e da gratidão em nossa vida cristã. Essas lições continuam relevantes e aplicáveis hoje, ajudando-nos a viver uma vida que glorifica a Deus e fortalece a comunidade cristã.